Saúde a todos essa noite com a paz do Senhor. Hoje é igual ontem e já vem aí uns 3, 4 dias. O tempo aqui está bastante fechado e não chove. Isso para mim é um veneno que altera tudo, né? Mas vamos lá, mais um trabalho hoje, para a glória do Senhor. Tudo é voltado ao Senhor e não a nós, né? Hoje a leitura está em Lucas 21 e 34, onde nós vamos falar um pouco das tragédias que nos vêm de encontro quando nós deixamos que algumas coisas entrem no nosso coração. E o nosso coração ele é um portal, né, irmã Jéssica Silva, a paz do Senhor? É um portal. Você abre o teu coração para o que você quiser. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos abrindo o nosso coração, principalmente nós que somos pastores. Às vezes nós estamos achando que fazer a obra de Deus do jeito que a gente está vendo é que é o certo, né? Mas não é bem por aí. Não é você facilitando as coisas que nós vamos ter uma igreja consagrada ao Senhor. Não é dessa forma que funciona. Sempre funciona quando nós deixamos com que a palavra nos leve em todos os setores da nossa vida ou aquilo que nós administramos na casa do Pai. Mas tem muitas pessoas que no decorrer da vida ele vai se contaminando aos pouquinhos e vai achando tudo normal, tá tudo certo, não tem problema, assim que eu gosto, é assim que eu quero. E Paulo diz, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E assim eu acho que todos nós que somos pastores ou não, ou simplesmente somos apenas membros, que não temos responsabilidade diante de uma igreja, esse comportamento, essa atitude que você toma de viver como Paulo, isso é sobrecarregado, é dado a todos nós, esse direito de decidir se é isso que nós queremos ou não. Porque se for ao contrário da palavra, você pode ter certeza que as consequências virão. Algum dano colateral você vai gerar para outras pessoas. A gente pensa que a gente não é visto, né? Há um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, você pode ficar, você que serve a Deus, eu que sirvo a Deus, podemos ficar na nossa casa de boa, quietinho, que tem alguém observando a gente. Seja no campo espiritual ou no campo físico. Alguém está te observando. E às vezes essa observação não entra no núcleo dos nossos pensamentos. A gente acha por estar tudo fechado em casa, ninguém está nos vendo. Mas ninguém vive numa casa fechada o dia inteiro ou mora nessa casa sem que um dia coloque o seu nariz para fora, não é? Uma hora a gente vai ter que sair para fora. E essa é a questão. Quem eu sou na presença de Deus? Quem eu sou na minha casa, quem eu sou no dia a dia, tudo isso é questionado por Deus. E é por isso que a leitura de hoje, ela vem de encontro com certas coisas que desagradam a Deus. Lucas 21, versículo 34, vai ser o começo, e nós vamos ver algumas referências do que eu posso causar, qual dano que eu posso estar causando a mim mesmo ou às pessoas em volta de mim, por eu ter um coração que aceita tudo. Ou talvez não é nem o coração, é eu que tomo essa decisão de ser um crente do meu jeito. E não existe meu jeito, existe o jeito de Deus. O teu jeito nunca vai funcionar. Existe sim aquele que está sobrecarregado ou carregado mesmo de entregar o seu fardo pesado e ali o Senhor te aliviar, me aliviar e tirar de nós assim, esse fardo tão pesado que o mundo quer todos os dias adaptar novos conceitos
que não vêm de encontro com a vontade de Deus. Sei que o que eu falo pouca gente gosta, mas não sou eu que estou falando, é a palavra, né? E hoje a maioria de nós que servimos a Deus não gostamos mais de palavra, não. Nós gostamos, o pastor está tendo que se virar nos 30, inventando cada moda, uma diferente da outra, que é para juntar multidões. Será que todos que são chamados realmente serão escolhidos? Nem sempre o que eu coloco na igreja para segurar jovens, segurar irmãos e irmãs, vai ser de bom benefício para mim e eu vou ter que me justificar depois diante de Deus pela minha própria irresponsabilidade com as coisas de Deus. Servir a Deus é renunciar a si mesmo. É assim que a palavra diz. Renunciar a nós mesmos e entender que agora se faz tudo novo, e quando se faz tudo novo, o Senhor está sendo bastante claro nessa parte. Eu faço tudo novo. Mas não é segundo o meu querer, o teu querer, mas é segundo o querer do nosso Senhor Jesus, que está no céu. Então é por isso que nós temos que observar muito bem a Escritura, para que nós não venhamos a nos embriagar com coisas, com bebidas que não tem nada a ver com Deus. Beba da água da vida, não aceite uma água que seja próxima a ela ou parecida com ela. Não use desvio de maneira nenhuma para se desviar do querer e da vontade do Pai. Porque uma hora você e eu vamos ter que voltar atrás e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Reconhecer que sem Deus nos orientando nós estamos caminhando diretamente a um abismo. E esse abismo é um abismo de tremenda profundidade. A profundidade é ilimitada. E uma vez nós caindo dentro desse abismo, é praticamente impossível o retorno com as nossas próprias garras ou nossa própria força. Muitos se escorem em conhecimento, outros em dinheiro, e acham que isso está abastecendo a glória de Deus. Isso nunca vai abastecer a glória de Deus, porque o que abastece a glória de Deus é o teu louvor, deixar de ser ingrato, ingrata, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem te orientado e nos orientado, né? Que a palavra não é só para você, mas é para nós todos. Então, assim, cuidado com o que tu anda comendo, em que mesa você está sentando. Porque de repente você senta em uma mesa que aparentemente, visualmente, você vendo, parece que é uma boa escolha que você fez. Mas olhe bem se Deus está sentado à cabeceira desta mesa. No Salmo de número 1, a gente se depara com uma leitura ali que vai falar sobre isso, o assunto não é bem esse, mas ele deixa bem claro, não sente na mesa dos escarnecedores. Isso é a palavra falando. É aquele crente que ele, ao mesmo tempo que ele é crente, ele não é. Ao mesmo tempo que parece, mas não é. Então Deus tem nos convocado nos últimos dias a explanar a palavra dele segundo a vontade dele. Eu mesmo já pensei, por que ser tão radical? Não precisa disso. Eu já pensei, Deus quer só o coração. Não, Deus não é açougueiro. Deus não é açougueiro. Deus te comprou por inteiro, te comprou por inteira, e Ele não divide nem a glória dele, nem você e eu com ninguém. Ou nós somos vasos cheios e de valor, ou somos vasos rachados sem valor nenhum. Ou nós somos atalaia nas mãos de Deus, ou nós seremos escravos daquele que é o nosso inimigo principal. Então nós temos que observar mais, falar menos e dar espaço para que Deus tenha espaço dentro de cada um de nós. E não é isso que nós vemos nos últimos dias. Há uma contradição muito grande com relação à palavra de Deus. Os homens vêm tentando manipular, distanciar você e eu da presença de Deus. Mas como pode acontecer um negócio desse? Por se multiplicar a falta de amor de muitos.
que já não pensam mais simplesmente na igreja, mas pensam nele, no dinheiro, nas vantagens aqui terreno. Quem sai atrás de vantagem pode levar um prejuízo. Assim diz o Senhor nesta noite. Cuidado com a vantagem que o diabo está te dando, ou me dando. Geralmente é prejuízo. São muitas as vantagens que ele dá. Quando a pessoa é nova, ele coloca na cabeça, olha, larga esse marido, essa esposa. Você ainda é novo. Você tinha tudo para estar num forró. Hoje é que dia da semana? Quarta-feira hoje. Hoje, quarta-feira, literalmente, algumas pessoas saem para se encontrar em bares, lanchonetes. Você passa pela rua, tá lá. No meio da semana já acontece isso. E quantas vezes as pessoas convidam você, eu quando eu era novo, eu tinha muitos amigos. Mas na realidade eu não tinha nenhum. Porque todos me encaminhavam em direção a essas coisas. E por um tempo na minha vida eu passei também a encaminhar outras pessoas. É por isso que Deus sempre questiona a gente, o que você está produzindo. Essa produção é boa? Eu vou colher algum fruto daí? E o Senhor lá de cima fica olhando. Não é falta de palavra, não é falta das pessoas querer fazer com que eu entenda que eu estou errado. Mas simplesmente nós viramos as costas e está tudo certo. É desse jeito que Deus me... Eu vou servir a Deus dessa maneira, e não é dessa maneira. Com comichões nos ouvidos, nós não serviremos a Deus de maneira nenhuma. Seremos nós sempre decepcionados assim que nós tomarmos essa direção. Uma hora a conta chega, eu sempre falo isso, parece brincadeira, mas é um ditado que eu digo. A conta sempre chega. E na hora que você não está esperando, não está pronto para pagar aqui. Deus é um Deus de justiça. Ele é longânimo, é maleável, é flexível, amoroso. Mas Ele é justiça. E a justiça de Deus, passe o tempo que passar, ela chega nas nossas vidas. Como que você vai mudar essa sua maneira, a minha maneira de ver certas coisas que Deus vem insistindo, batendo na mesma tecla todos os dias, para que a gente comece a ter uma visão melhor de Deus. Mas ao contrário disso, nós nos deparamos com pessoas que quanto mais aprende, mais burro e mais distante fica. Mais insistente na teimosia e na rebeldia essa pessoa fica. Dá a entender que a palavra não está fluindo, claro que não flui. Porque o Senhor Ele não trabalha na marra com ninguém até uma certa altura, tá? Se engana quem pensa que Deus perde o que é dele. Deus nunca perdeu uma guerra contra ninguém e nunca vai perder aquilo que é de direito dele, que somos nós. Somos uma família que não somos hereditário. O que é hereditário? Não somos do povo de Israel. Não somos a verdadeira família, a primeira família. Mas Jesus teve que passar por um processo de cruz para que Ele nos tornasse merecedor de tudo que nós somos hoje. E às vezes nós questionamos a Deus, ou depois que eu estou servindo a Deus, parece que as coisas só vão para trás, mas vai mesmo, você está falando, eu estou falando, só vai para trás mesmo. As coisas só começam a encaminhar na minha vida e na tua vida quando nós damos lugar a Deus. Fora disso, é dar murro em ponta de faca, como existe um certo ditado, né? Isso não está na Bíblia, tá? São alguns ditados populares que as pessoas falam, a fulano de tal está dando murro em ponta de faca. O que é isso? Tudo que você gera, mesmo você servindo a Deus, tudo que você gera, que venha de encontro com a palavra, vai te gerar os bons frutos. Mas tudo que você gera, tudo que você gera que venha negativar a vontade de Deus, você pode ter certeza que é a mesma coisa da gente estar nos dando murro em ponta de faca. A nossa teimosia, o nosso distanciamento
não vai trazer para nós nenhum tipo de benefício. Muito pelo contrário, isso vai trazer muita consequência no longo das nossas vidas e teremos que voltar ao caminho de fidelidade, de adoração, de uma forma ou de outra. Deus tem pessoas que eu sempre falo aqui que não tem livre-arbítrio, nem pastores, nem ninguém. Quando Deus diz, eu vou te mostrar que eu sou Deus e de sobreexcelência sobre tudo, você pode ter certeza fielmente que Deus não desiste de você e de mim. Porque somos dele. Somos chamados agora de filhos de Deus. Pode estar distante, pode estar passando por alguma enfermidade, pode estar passando por alguma dificuldade financeira, seja ela o que for, mas você é filho de Deus, você é especial. Lembra do teu Criador. O teu Criador, o meu Criador, o nosso Criador, ele não dispensa você e eu. Não adianta a gente tentar dar um jeitinho, fazer do jeito nosso. Do jeito nosso também não funciona. Sempre Deus vai estar diante daqueles que Ele os chamou pelo nome. Essa é uma verdadeira lição que nós temos dentro da Bíblia, que Ele te chamou e me chamou. E nós temos que ter consciência disso. Não temos que estar dando jeitinho em nada. Lucas 21 e versículo 34, mas pastor, o assunto é bem parecido com o outro dia que o senhor falou. Sim, mas o assunto é parecido, mas a rota é outra, tá? Tendes cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa como uma armadilha. É o que eu estava falando aqui. Que palavra é essa? Em algumas versões vai estar diferente. Eu leio nessa aqui porque é mais fácil para me ler, principalmente esses dias que eu estou com dificuldade para enxergar. Tende cuidado de vós mesmo. Ele está dizendo, cuide de você mesmo. Cuide, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. O que é libertinagem, pastor? A libertinagem está emplacada em vários setores na vida da gente, em muitos setores. A libertinagem hoje, ela inclusive está dentro da igreja, em algumas igrejas, não vou dizer em todas, que tem pastores que é feroz. Ele mantém aquela... Não é uma tradição, a palavra de Deus não é uma tradição, ela é uma necessidade. Ela é um alimento que Deus deixou para que nós pudéssemos todos os dias acrescentar na nossa vida um pedacinho do céu dentro de cada um de nós. Mas infelizmente há pessoas que, em vez de caminhar para frente, ele parece estar andando de lado, está na mesmice o tempo todo, questiona tudo, briga com tudo. E é uma luta interna na vida de cada um de nós. Por isso que essa palavra diz que para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Mas tem de pessoas que estão sobrecarregadas. Eu estava falando sobre isso ontem aqui. Eu fui para a Barra domingo, quando eu voltei assim. Foi algumas pessoas que eu orei. Mas como assim? É verdade. Então por isso que ele diz, que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. A libertinagem ela é enquadrada em vários âmbitos, em vários quadrados dentro da vida nossa. A libertinagem pode estar dentro da cabeça da gente. Todo mundo te vê por fora, mas não conhece o que você pensa. O que eu penso. Isso é um tipo de libertinagem. Libertinagem não está só ligado... Libertinagem está ligado a tudo que é campo que desobedece ou contraria a vontade de Deus. Mas eu não estou entendendo ainda, pastor. A libertinagem é um campo vasto.
Você tem um lote aí de 12 por 32 ou 26 ou 25, não é um campo vasto, é um lote que é um quadradinho que você mora. Do outro lado tem outro quadradinho. Você já imaginou se você fosse dono de todo esse bairro? Então tudo ali seria seu. O muro estaria em volta, assim, em volta do bairro todo, em uma casa só no meio. Quer dizer que todo aquele espaço é seu. Assim é a libertinagem. O diabo está aí para fazer com que você venha transgredir a vontade de Deus em todos os âmbitos, em todos os locais. Se nós não prestarmos atenção, a gente acaba caindo nessa cilada. Desapercebidamente não, porque todos os dias que você vai no culto, se você procura ler a palavra não vai deixar que você caia, porque você vai estar já orientada a não cair nessa armadilha. Mas hoje parece que uma multidão. Tá ficando normal agora, pastor, trocar de esposa. Tá ficando normal as pessoas hoje misturar o sacro, o sagrado, com as coisas que tira toda a santidade do homem e da mulher. Quando eu falo homem é no campo geral. A Bíblia não, em algumas áreas não define mulher e homem, é homem. Quando fala homem, está falando de toda a casa. Por que Deus coloca o homem? Porque o homem realmente, se ele é casado, ele é o líder da casa dele. E tem casamento que a libertinagem atinge o casamento de qual forma? De várias formas. De muitas maneiras. Quando a esposa não respeita o marido não respeita a esposa. Isso é um tipo de libertinagem. Não que eu sou lá da Paraíba, eu sou não sei da onde, eu sou de São Paulo, a minha mãe era assim. Você não tem que seguir a tua mãe, que você viu que o casamento não deu certo. Quantas vezes ela ou ele casou? Então tudo isso a gente tem que começar a observar. Peraí, eu quero ser igual a minha mãe, o meu pai, ou eu quero ser igual que a palavra está pedindo para que eu venha a ser? Não é você que decide quem você vai ser, mas é o Senhor que abre essas portas para que você tenha a visão do outro lado, de que você pode ser uma pessoa melhor dentro do seu relacionamento. Vamos começar por aí a libertinagem. Eu conheço pessoas, alguns casamentos, hoje não vivo próximo deles, que o marido vai trabalhar para as fazendas fora, a mulher vai para a festa, vai para ficha pronta que só gota, da mesma forma o homem. Talvez o marido chegue em casa pensando que a esposa só saía dali para ir para a igreja, para o mercado, levar um filho no colégio, ir na unidade mista, que aqui chama assim, né? Unidade de saúde, foi lá levar um filho. E ao contrário, ele chega, a cabeça dele está bem maior que... Está muito mais pesada que ele imagina. O que é isso? Chifre, que é o ditado popular. Gaia. Não é isso? Ou vice-versa, o marido chega, a esposa chega pensando que o bonitinho estava lá no serviço e o bonitinho, não é mesmo? Estava em outro canto com uma amante. Isso é libertinagem. Libertinagem são coisas que contrariam a vontade de Deus. Mas pastor, para mim pecar eu tenho que ter um conjugal ali, um carnal? Não. Há vários tipos de libertinagem que hoje está vinculado à nossa vida. Foi devagarinho. Eu sou da era que não tinha, mas eu vi nascer o WhatsApp, Facebook, o Orkut, né? Quem é que não lembra disso? Quantos casamentos não se acabou já por questão da libertinagem, por causa de um simples aplicativo? É a pessoa ter um marido ou uma esposa e não agradecer a Deus pela esposa que tem, pelo marido que tem, e ficar ali sonhando com o Victor Fasano, não é mesmo? Como é que é o nome daquele? Eu esqueci.
Com pouco tempo eu falava aqui sempre dele, entendeu? É ficar ali sonhando sexualmente com aquela pessoa, sendo que você tem uma esposa e um esposo. Fica viajando na maionese, eu queria aquilo ali pra mim. A gente pode até pensar que isso tem uma distância enorme do pecado. Não, o pecado, a Bíblia diz que seus olhos te fazem pecar, que os arranque. É a palavra que diz, não é pastor Zé Carlos? Ah, pastor, o senhor é muito radical. Não, eu não, a palavra. Se não tivesse escrito lá, eu não estaria falando aqui. Então hoje, o que mais tem destruído o casamento hoje? Quantos fraga o marido pega a esposa pega o marido? Isso é um tipo de libertinagem. Pastor, mas eu não estou conversando com outro homem no WhatsApp. Ué, ele é teu marido? É teu pai? É teu irmão? O que ele é seu? Não, porque ele é um cara legal lá do emprego. É uma moça legal. A minha esposa está pegando no pé à toa. Não, a tua esposa está pegando no pé porque ela sabe que esse cara legal, essa menina legal, pode trazer um grande transtorno no final de tudo isso para a vida conjugal de todos nós. A palavra não é só para você. Então a libertinagem está vinculada a isso aí. É o adultério no subconsciente. É quando o marido coloca uma senha que a esposa não saiba, ou a esposa tem senha que o marido não sabe. Não pode pegar não, porque né, eu preciso de ter esse segredo. Nenhum casamento vai bem se tem segredos dentro dele. Pode prestar atenção que o final é trágico. O final é extremamente trágico. Nenhum casamento sem liberdade pode ter o gozo de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou você e eu podemos falar se nós estamos contrariando a Deus. Não estou dizendo que alguém aí esteja contrariando a Deus, estou dando um exemplo. Contrariando a Deus, jamais essa família vai ter os pés fincados em uma base forte. Essa família vai estar sempre em questionamento com Deus. E Deus em questionamento com essa família. Por que não olha o caminho estreito que eu te coloquei? Por que tu não ficas no caminho bem estreitinho que eu te coloquei, mas que te leva à salvação? Esse é um erro muito grande nosso. Isso está vinculado às consequências da libertinagem. E a libertinagem hoje está dentro das igrejas, está em tudo que é lugar. O pastor só sempre fala a mesma coisa. Não é obrigado você ouvir. Não obrigo ninguém a ouvir. Não é por força, o Senhor diz. Outro dia alguém quis me questionar aqui. Eu já cortei logo bem baixinho, porque é rebelde. São pessoas rebeldes. Não é desse jeito não, pastor. Não, então o que a palavra está falando? É a palavra, eu vou pela palavra, e não pelo que eu estou vendo, pelo que eu quero fazer. Porque o que eu quero fazer, Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Existe uma facilidade para nós pecarmos. Nós pecamos todos os dias, irmão, vamos ser sinceros. Há pessoas que não podem se aproximar de um bom emprego, não podem se aproximar de uma faculdade, não podem se aproximar de condição financeira, não podem se aproximar de um campo político, que ele vai misturar tudo. Ele vai esquecer as raízes e quem ele é. Essa é uma real prepotência da parte nossa. Ah, pastor, mas eu nunca pequei. Só de você e eu falarmos isso, nós já estamos pecando. Porque a Bíblia diz que olha que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Um. Se ele tivesse visto, ele teria usado aquele justo. E não o próprio filho dele. Esse sim foi justo. Ou nunca leram isso? Nenhum de nós somos justos.
Nós conseguimos ser justos quando nós deixamos o justo real nos capacitar com a justiça dele. O que é ser justo? É nós dizermos a Deus que não damos conta de algumas coisas e seguirmos adiante mesmo com a nossa fraqueza, mas admitindo ela para Deus. Não arrumando desculpa, como a gente vê, estarão fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos. O que tem de crente mentindo nos dias atuais, isso é libertinagem. É o campo da libertinagem, abrange muita coisa na nossa vida, né? É o que está dizendo aqui, 21 de Lucas e versículo 34. É o campo de não ter cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. B, parte A do versículo, né? Com as consequências. Se há libertinagem dentro da igreja, a gente está vendo hoje cada coisa engraçada, homossexualismo. Mas o que você tem contra, pastor? Eu não tenho nada contra a pessoa do homossexual. Eu tenho contra o homossexualismo. Eu sou contra, porque a Bíblia é contra. A Bíblia diz que o homem se deitará com uma mulher, a mulher se deitará com um homem, não homem com homem. É antibíblico isso. É um pecado. A pessoa pode se reformular, se reestruturar de volta, pastor? Pode. Eu conheço pessoas que se livraram disso. E quem pode tirar essa pessoa desse tipo de libertinagem? Ainda é ele, o mesmo de ontem, hoje e eternamente na minha e na tua vida. Não existe saída para algum tipo de pessoa a não ser Deus. Eu conheço, né? Então tende cuidado de vós mesmo, nós temos que cuidar. Começar a abençoar os nossos filhos, ao invés de amaldiçoar. Como a gente vê algumas mães, até mesmo evangélicas, atribuindo os filhos abençoados que Deus deu. Vai ver, eles são arteiros, mas você não pode usar a tua boca para amaldiçoar. Isso é um tipo de libertinagem. Isso é um tipo de descontrole espiritual que você tem, que eu tenho. E Deus quer curar você e eu de todas essas enfermidades que a gente tem, às vezes na própria boca nossa. Nelly Batiste, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Então Deus quer fazer tudo novo na nossa vida. A questão é que nós não damos tempo, não queremos mais ouvir a palavra de jeito nenhum. Esse pastor é um chato, é um quadrado, é sempre assim que a gente escuta. Quantas vezes eu já soube disso, que eu era quadrado, que eu era das antigas. Mas a palavra foi escrita aí, ó, ela vem sendo escrita há milhões de anos. Podemos falar assim, milhões de anos. E só Jesus já vai para 2000 anos. Alberto Silveira, seja bem-vindo. Marido da Janaína? É o Maranhão, que saudade, guri. Nós estamos aqui em Tangará. E vocês estão aí em Goiânia, né? Conheço Goiânia também, que eu puxava roupa daí. Aí no centro de Goiânia tem uma rodoviária bem grande. A gente parava do lado de lá dela. E ali é um monte de lojas. A gente comprava também lá na Fabril. Hoje está conosco também ali, eu acho que é o Batista. No meu telefone não está aparecendo, tá? Só está aparecendo uma pessoa, que é o Alberto Silveira, né? Que é o meu amigo Maranhão. Hoje eu tive o prazer também de ver o Batista, mas a irmã Edna lá no dentista. A irmã Edna levou ele no dentista, segundo o Batista, que para que ele ficasse um pouco mais bonito. O Dr. William não faz mágica, não tem como. Tem coisa que só Deus para mudar essa cara feia tua, viu, Batista? Irmã Edna, aceita, porque dói menos, assim, não vai ter como melhorar essa cara feia dele, não. Então vamos para a palavra, nós já brincamos um pouco, vamos para a palavra. Hoje estou com muita dificuldade para respirar e falar ao mesmo tempo. Tá doente, pastor? Não, quem está doente pode ser você, se perder a cura que está dentro da palavra hoje. A palavra é quem nos livra, a palavra é quem nos cura, a palavra é quem nos alimenta, a palavra é quem faz com que nós venhamos a crescer todos os dias. E
impressionante. Mas, pastor Zé Carlos, mas assim, não tem como o senhor me dizer uma profecia? Tenho, abra a palavra aí que você vai achar ela. Abre a Bíblia e começa a ler ela, não por hobby, mas por necessidade de conhecer a preciosa vontade de Deus na nossa vida. Fico muito grato de ver aí o Maranhão e a Janaína. Me lembro quando vocês eram vizinhos nossos. Que saudade, meu Deus. Era um tal de mandar uma sacola de arroz para cá, outra sacola de arroz para lá, não era assim? E nós sobrevivemos, né? Passamos algumas lutas naquela cidade, não foi, Maranhão? Mas tudo Deus dá a volta quando nós damos lugar. E hoje não, hoje se eu quiser comer inhame eu como, amanhã se eu quiser comer camarão eu como, comer... Como é que é o nome, meu bem? O sabor aí de bisteca eu como, se eu quiser comer frutos do mar eu como. Só ir no mercado tem um bocado de miojo com esses sabores, né? Então assim, a gente passamos o que passamos, não é, Alberto Silveira, popular Maranhão, mas nós sobrevivemos. Além de sobreviver, o Maranhão ainda tem uma surpresa que eu não conheço, que é um bebê novo, né, cara? Tem mais um bebê nessa casa, misericórdia. E é tudo menina, né, cara? 3 meninas, Maranhão, aonde nós vamos parar? Você já empatou comigo. Para aí, viu? Então vamos para a palavra de hoje. Para quem chegou agora, nós estamos lendo em 21 de Lucas, capítulo 21 e 34, que diz: tende cuidado de vós mesmo. Veja bem essa observação que é tipo uma ordem de Deus para a nossa vida. Tendes cuidados de vós mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. Vamos seguir um pouquinho para frente? Da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. Vocês percebem que diz das ansiedades? Existe uma paradinha aí que não é da ansiedade, é das ansiedades. Ué, pastor, eu não tinha reparado, mas é das. A ansiedade tem de vários modelos, de vários jeitos para vir sobre a nossa vida. Das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. O que Deus está falando aí? Para aquele dia não se precipite sobre vós, sobre nós, né? De surpresa como uma armadilha. Há 2 temas, há 2 linhas a ser seguidas aí. Às vezes são as consequências das nossas libertinagens que chega, a conta chega. Não tem isso não. Então, e às vezes Deus está às vezes não, Ele pode estar nos alertando para que o Senhor não venha nas alturas e te pegue de surpresa, ou me pegue de surpresa. Cuidado para que o dia do Senhor não seja um dia de surpresa na minha e na tua vida. A palavra é para todos nós. Não deixe que esse dia seja um dia que você esteja pensando lá na casinha do marimbondo e te pegue de surpresa. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, não importa se está enfermo, se está rico, se está pobre, você vai estar sempre ligadinho, esperando essa hora. Qual a finalidade tua dentro da igreja? Qual a finalidade minha dentro da igreja? Não é esperar para que o grande dia do Senhor venha trazer a nós todo o respaldo, todo o lucro de ter servido a Deus, tudo que você desmamou, o sacrifício que você passou. Pare para analisar a tua vida lá atrás. Dá uma olhadinha o que você passou. O que Deus te fez passar também. Quantos livramentos Deus já não te deu? Você já era para estar morto e está aí vivo. Quantas vezes você disse para você mesmo: dessa, se Deus me tirar dessa, eu vou servir a Deus com santidade. Eu posso falar dessa maneira, porque muitas vezes eu falei isso para Deus. Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu nunca mais vou ser traficante, eu vou ser bandido.
Mas na primeira proposta que vinha depois de que Deus me tirava de certas ocasiões tenebrosas, eu voltava de novo a me expor e fazer parte daquilo que desagradava a Deus. Eu quantas vezes fiz isso? Não aguentava a pressão do dinheiro, não aguentava a oportunidade negativa para que eu pudesse ter facilidade para adquirir as coisas. Quantas vezes, hoje eu estou dando um conselho para alguém, pode estar aí, pode estar por fora, mas Deus está te alertando, cuidado com as oportunidades, que talvez essa oportunidade não sou eu que estou por trás dela. Deus não anda por trás de nada, Ele anda na frente, viu? Deus, a única coisa que Ele alerta a cada um de nós é que nós não venhamos ser pego de surpresa. Que nós não venhamos a ter aquela decepção de Jesus está muito próximo de vir. E se Ele vir, Ele quer pegar você como uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Pastor, existe libertinagem na Bíblia? Existe, eu vou mostrar o caso de Ló. Vamos lá, Gênesis 19, versículo 32. Hoje eu estou com muita dificuldade para falar. Todo dia esse trem ataca de um jeito, mas nós vamos falar sim. Nem que falamos menos hoje, mas não tem problema não. Eu vou terminar o que eu comecei aqui hoje, tá? Veja bem o que uma coisa leva a outra. Ló, quando ele perde a sua esposa, a desobediente da esposa dele, a incapaz de ver que Deus, quando fala, está falado, não olhe para trás, não é para você olhar para trás. Por que ela ficou, Wesley Vieira, a paz, pastor, a paz, meu filho, seja bem-vindo. Hoje o caldo aqui é um pouco temperado, tá? Não tá muito grosso não, tá? O Batista tá aí, qualquer coisa, a Batista ajuda aí, não, Batista. Hoje as pessoas que não estão conosco hoje, porque hoje, que dia que é hoje, meu filho? Hoje é quarta-feira, a maioria deles estão na igreja. São pessoas que nos ajudam, né? Para você que está por fora aí, que está falando, mas só tem 3 pessoas te vendo, mas é história, pode olhar lá que não é. Algumas pessoas não entram para que eu não fale o nome deles. Porque se entrar aí eu falo, se você mandar a paz para mim, eu vou falar o teu nome. Né? Tem pessoas também que assistem e não gostam de comentar. Então ele fica por fora porque sabe que se ele bater no vídeo, eu sei que você está aí. Às vezes eu pergunto para Carla, quando você não escreve nada, né? Mas você pode entrar, se você não falar nada comigo, eu não falo nada contigo. Mas o Senhor, esse não, você querendo ouvir Ele ou não, eu ainda estou no trabalho. Ô meu filho, que boa coisa ouvir isso, né? Que boa coisa, Wesley Vieira, está mesmo no trabalho, ouvindo a preciosa vontade de Deus. Pastor, existe, a leitura de hoje oficial é Lucas 21 e 34, onde vai nos alertar sobre libertinagem e outras consequências que o dia a dia está aí, o diabo está pronto para colocar na minha vida e na tua vida. Mas você vai fechar essas portas. Aonde nós encontramos? Nós encontramos em Gênesis 19 e 32. Uma das observações que a gente fez aqui hoje. A gente encontra uma das primeiras libertinagens. Libertinagem geralmente é pecado de adultério, está vinculado ao adultério junto. Mas libertinagem não é só adultério. Entendeu? Libertinagem é um campo bem vasto. Tem muita coisa que é libertinagem. Falta de respeito, falta de... Olha, tem muita coisa, irmãos. Nem vamos entrar nesse detalhe, senão vamos passar a noite inteira aqui. Então, veja o que as meninas, as filhas de Ló, faz com o próprio pai. Como assim, pastor? Olha elas dando um jeitinho para que a geração do pai continuasse. Está escrito assim lá: vem, façamos o nosso pai beber muito vinho, veja a bebida entrando aí, muito vinho, e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência do nosso pai. Olha a ideia das filhas de Ló.
Olha a ideia, a descendência deles já estava ali, era elas. Mas o diabo colocou na cabeça delas que tinha que ser um menino. Quem aí não é pai de filhas? Tem 2, 3 filhas? Quer dizer, tua descendência não está aplicada ali já? Já está, mas naquele tempo havia essa ignorância. A mulher nem era contada. A mulher, tudo encaixava de ruim nela. Os homens não eram tão cobrados, mas as mulheres sim. Elas tinham que andar segundo o amo dela. Umas eram tomadas como esposa e outras como concubina, como a gente vê no caso de Salomão. Como assim? Não eram todas as esposas dele? Era, de uma certa forma, eram mulheres com predisposição e disponível a ele. Ai do doido que tocasse em uma delas. Mas a gente vê aqui que as filhas de Ló resolvem dar um jeitinho. Mas como que entrou, pastor? O que diz o versículo lá de Lucas 21 e 34? A libertinagem, da embriaguez, olha a embriaguez e a ansiedade. Então elas usam de uma maneira bem sutil, mas macabra. Porque como pode o pai ter filho com a própria filha? Eu já vi isso em Aripuanã. Eu vi um pai que depois prenderam ele. Ele tinha algumas filhas, acho que 4 ou 5. E ele se deitava com as próprias filhas. Ele não deixava as filhas dele namorar, ele morava no mato, no sítio. Não deixava, até que um certo dia alguém foi passar uns dias na casa deles. E lá descobriu, porque a mãe contou para essa pessoa: eu já não aguento mais. As meninas estão crescendo e ele desfrutando de cada um. E a mulher então questiona ela, era uma parente próxima dela. Mas ele não é o pai? É o pai. E ele diz que não vai plantar bananeira para os outros. Olha a ignorância e a prepotência de um pai com uma libertinagem tão grande. Assim, a rebelde da mãe delas, a mulher de Ló, chama assim ela Ló. Porque quando Deus te dá uma ordem, se não é para você olhar para trás, não é para você olhar para trás. O prejuízo que você levou lá para trás, deixa isso para lá. Há um ditado que diz assim, ele é bem curtinho: vida que se segue. Se Deus te deu a oportunidade de recomeçar do zero, não importa, não olha para isso que aconteceu lá para trás. Vamos frear isso. Porque o que aconteceu lá para trás só vai servir de amargura, de alimentação dessa sua e da minha amargura. Ah, pastor, mas eu tenho então que viver o presente. Não, você vive além do presente. Porque o Senhor, Ele é o ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. Você vive além disso. Você vive na expectativa que amanhã você vai ter um dia melhor. Você vive na expectativa que você nunca vai trazer de novo a mochila do prejuízo e ficar olhando os cacos dos pratos quebrados, que está quebrado dentro. Eu gostava tanto desse pratinho. Lugar de coisas quebradas é onde, irmão? Jogue fora. Não tenta juntar cacos que não é praticamente impossível de ser ajuntados. Eu tinha um copo de beber leite, daqueles brancão. Eu ganhei esse copo. Eu acho que foi um dos primeiros presentes que eu ganhei na minha vida. E eu tinha um carinho com esse copo, eu ia pro garimpo, eu levava ele, era aquela coisa, lembra bem, ele não era de alumínio. Tinha um outro copo também que andou comigo muitos anos. Andou uns 5, 6 anos comigo, até um colega meu me tomar ele. Eu não sei se vocês lembram de um copo de alumínio que você colocava na geladeira ele tinha uma água dentro, né? E eu ganhei também esse copo, já não está entre nós, acredito eu, pela vida violenta que ele levava, mas nós éramos bastante amigos. E ele me deu, foi 2 vezes que pessoas me deram copos. Mas esse copo era muito especial, igual uma sacolinha que eu tinha quando eu saí de casa, uma sacolinha
Pastor, você já está falando de 3 coisas ao mesmo tempo? Sim, eu vou terminar as 3 para que vocês entendam melhor. Então, quando eu saí de casa, minha mãe uma vez foi na FEBEM e levou para mim, eu estava preso na FEBEM, de menor eu estava. E levou uma sacolinha, mas ela não pôde me ver. Oh, glória! Não pôde me ver. Então, aquela sacolinha, eu carreguei aquela sacolinha por muitos anos. Mas para quê, pastor? Uma simples sacolinha de mercado. Há coisas que na nossa vida, aquele facãozinho velho que você tem, um chaveirinho, seja lá o que for, uma calça, você nunca quer se despedir daquilo. E aquilo pode nos tornar, fazer com que nós venhamos a regredir para trás. Pastor, fica com Deus, uma boa noite, estou saindo do trabalho, hotel, pelo meu trabalho, que eu vou horas para o Senhor e a sua família. Orar, né? Não, meu filho? Obrigado, meu filho, que Deus continue te abençoando. Então, eu tinha aquela sacolinha como uma maneira de voltar dentro da minha casa. Vocês entenderam agora? Como que o senhor voltava dentro da sua casa, pastor? Por uma questão de uma sacolinha, quando tu ganhou, quando tu era criança. Era assim, ó. Eu abria a sacolinha em segredo, sem ninguém ver. E ali eu cheirava dentro da sacola. Toda casa tem um cheiro, toda mãe tem um cheiro. Tem ou não tem? Não tem ninguém com o cheiro da minha mãe. Célia Roberta, que Deus te abençoe, meu filho. Irmã da Kelly, né? Que Deus abençoe. Vocês ficam por fora sem entrar aí, eu falo o nome, tá? Então assim, por que eu carregava aquela sacolinha? Porque eu saí de casa criança. E num determinado momento da minha vida, eu criança, eu era terrível. Eu fui preso nessa FEBEM. E a minha mãe me encontra, mas não tem o direito de me ver. E manda para mim aquela sacola com algumas roupinhas dentro. Inclusive nem cabia em mim. Não, eu tinha ficado mais gordo. Não, eu não era gordo assim, né? Eu tinha ficado mais forte. Mas ela mandou. Mesmo com o número errado, ela teve uma boa intenção. Mas eu não liguei por questão da roupa que não deu em mim, que lá na FEBEM tinha roupa. A coisa que mais tinha lá era roupa. Eu liguei porque eu não consegui ver minha mãe por muitos anos. Mas eu consegui sentir o cheiro da minha mãe. Você tem noção do que eu estou falando? Você tem noção do que está sendo dito aqui hoje? Não tem dia que Deus te faz voltar para trás? Então eu cheirava aquela sacolinha. Ah, Jesus, aquilo me acalmava. Eu sentia o cheiro da minha mãe. Mas pastor, que coisa boba. Mas um certo dia alguém, uma brincadeira besta, sabia desse segredo meu. E ali eu chorava, já estava no mundo do crime, pedindo a Deus para que Deus me tirasse daquela situação. E aonde estava a minha mãe? Eu já não sabia, eles tinham ido embora para Vitória, Espírito Santo, e eu não sabia nem aonde eles estavam. Quando eu saí de casa, eu morava em Rondônia. E eles tinham voltado para o Espírito Santo, e nessa época me doía muito. Porque eu queria ver a minha família, mas eu não conseguia vê-los. Porque cada vez mais o emaranhado de coisa errada que eu entrava me afastava cada vez mais dos meus pais. Eu queria vê-la, mas essa era a única maneira, a sacolinha. E um amigo meu me tirou essa sacolinha, ele roubou ela e jogou fora. Foi um dos dias que quase me deu uma parada cardíaca de raiva. Fiquei extremamente nervoso. Porque a única coisa que me ligava à minha família era aquela sacolinha. E tem pessoas nos dias atuais que a única coisa que te liga a Deus é a palavra. Mas tem pessoas que não tá nem aí.
Como era aquela sacolinha, como era aquela xícara, deu tomar leite, que foi o primeiro presente que alguém me deu. Não temos como retornar atrás da sacolinha, e nem quando a minha xícara quebrou. Eu tentei de todo jeito colar ela, mas voou pedaço para todo lado. Então tem coisa que Deus tira da nossa vida para que nós venhamos a crescer espiritualmente, a olhar para Ele, porque o que te falta, o que me falta, está disponível para cada um de nós que servimos ao Senhor. A nossa prima, né? A Maria Ângela, a Ângela, né? A gente chama ela assim. A gente chama ela assim, faz muitos anos que eu não vejo a Ângela, né, Ângela? E eu acho que é o canhoto, eu acho que é assim o apelido. Faz muitos anos da minha vida que eu não vejo. Mas eu os amo, porque vocês são parte de mim. Parte da minha história é a minha família, né? Para quem não sabe, a Ângela é minha prima. Prima mesmo, prima de primeiro grau. Eu tenho mais primos aí, eu tenho primos de terceiro grau, eu tenho. A Ângela também tem, né? Você é primo meu, é primo dela também. Nós temos uma boa porcentagem da nossa família que mora no Pará. Vieram de Minas e Espírito Santo, né? E se espalharam. E são os Ferreiras e os Braz. São parentes nossos, moram na região do Pará. Então, o que a mulher... Então, assim, quando eu perdi essa xícara, eu tentei juntar os cacos. Irmãos, tem coisa que não adianta você querer juntar os cacos. Vá-te embora, recomece do zero. Compra uma xícara nova, mas não é igual. Não interessa, compra uma xícara nova. Saia da mesmice. Peça a Deus a oportunidade para que você reconstrua tudo do zero. Não vai longe, tá o Batista aí de testemunha, não reconstruiu tudinho do zero. Hoje nós estávamos até conversando sobre carro, estrada, né, cara? E ele lá dizendo, a primeira viagem que eu fui por cima, lá pelo pé da serra, empolguei um pouquinho. Logo um pneu já deu a graça de fazer a graça, não, mas agora quando eu vou mais devagar, porque tem muita pedra. Então é assim na nossa vida. Devemos tomar alguns cuidados com relevância às coisas novas que Deus nos dá. Por isso que ele diz lá em Lucas 21:34, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. A gente vê as filhas de Ló aqui em Gênesis 19:32 fazendo o que? Libertinagem. Através de como, pastor? Através da bebida. Se você bebia igual um gambá, se eu bebia igual um gambá, não fica aí disfarçando, bebendo aquela cervejinha sem álcool que compra lá no mercado. Isso aqui não tem problema não. Não, tem sim, irmão. Tudo isso faz parte do... Tá com saudade do Egito? Volta pra lá. O dia que vocês veem com a latinha de cerveja, sangue e fogo, sempre peça a Deus, vocês podem ter certeza que essa latinha tem álcool. Eu sempre falo isso aqui. Tô lá enchendo a cara mesmo. Não seja meia taça. Ou você tá dentro ou tá fora. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro com Deus. Ou você desce do muro para um lado direito. Edinamar Souza. Hoje fomos mais devagar. Foi tudo bem, graças a Deus. Tá vendo como funciona? Né? A primeira vez o Batista foi correndo, com ansiedade para ver a sogra, né? Eu pensei que hoje ele ia também correndo para levar a sogra de volta. Mas ele não, ele foi devagar, com carinho, que afinal ele está levando a mãe da princesa dele para casa. Não é isso, Batista? Vai dizer para mim que não é. Você foi devagarinho para cuidar assim da sogra. Coitada, ela já está idosa. Hã? Na primeira vez que ele foi correndo, ele foi com ansiedade. Ele queria ver a sogra, estava morrendo de saudade da sogra. Não é não, Batista? Ou eu estou errado? Então assim, Batista faz as coisas assim. Agora hoje não, levou a sogra com o maior carinho, não é mesmo? Aí deixou em casa. E eles andaram bastante, né, cara? Já está aqui de volta, né? Então assim, tente cuidado. Então, o que as meninas fazem em Gênesis 19? Vamos embebedar nosso pai,
Olha a libertinagem entrando aí. E vamos dar sequência na genética dele. E Ló se deita com as próprias filhas. Mas ele jamais faria isso se ele tivesse sóbrio. Ele foi embriagado para isso. E por isso, desses filhos, não vou entrar nesse segmento hoje, que Ló teve com as próprias filhas, foram todos eles rebeldes. Biblicamente falando, não vamos entrar nesse aspecto que eu não estudei com relação a isso aí. Mas você vê ali uma libertinagem em Gênesis 19, 32. As filhas de Ló se deitando com o próprio pai. Hoje já existem leis dentro do nosso país que estão querendo colocar essa lei, que o pai pode deitar com a filha com o filho com a mãe e não tem perigo nenhum, não tem pecado não pode. Olha onde nós vamos chegar, gente. Tem uma lei, tem uma classe de esquerdista por aí, ainda tem gente que diz, eu sou PT roxo. Olha, se tu é PT, sai fora daí. Porque tu não tem cura. O que você e eu temos que ver mais desse povo aí? Casamento gay. O que mais que a gente vê? Ensinando as crianças nossas desde pequenininho a ser homossexual ou bissexual. É a ideia desse povo, é corromper o seu maior tesouro, que é a tua e a minha família. E tem gente que assim é roxo, sou petista, porque eu sou, o PT me deu de comer. Você que não vai trabalhar não, deu de comer assim para uma meia dúzia que ficou extremamente rico. Rico. Ontem eu estava vendo um pastor dizendo, olha, obreiraiada, vocês que são do PT, não tomem a Santa Ceia, não, porque como pode vocês ser aliado a um homem que está lá servindo a Satanás, que quer destruir a família, que quer escravizar um país inteiro? E ele vai vir agora com muita raiva, principalmente para nós que servimos a Deus. E tem crente abestado que é PT roxo. Nossa, eu sou PT, que é um PT, eu comia carne. Rapaz, essa crise está no mundo inteiro, deixa de ser anta. Está no mundo inteiro, o maior país do mundo, que é os Estados Unidos, em questão aquisitiva, financeiramente falando, em todos, em arsenal de guerra, em arsenal nuclear, em tudo. É os Estados Unidos, o mais próximo deles é a China, em questão de riqueza. Está vivendo uma grande recessão. O que é a recessão, pastor Zé Carlos? É o país entrando em crise, onde tudo está alto e o governo não consegue de maneira nenhuma controlar essa balança. Estão vivendo uma crise extremamente grande nos Estados Unidos. E o nosso país não está sendo abençoado. É o único país que não vai dar recessão. Muito pelo contrário, no meio dessa confusão todinha, o Brasil está crescendo. Graças ao nosso Senhor, que tem lutado. A gente vê aí todo o sistema contra esse presidente. Eu não vou passar a mão na cabeça dele, que ele também não é gente, não. Mas ele foi o que foi indicado por Deus. Cuidado com as suas e as minhas escolhas. Então a gente vê aqui as filhas de Ló fazendo uma certa escolha que vai gerar filhos da desobediência, filhos malditos. O que virou Caim? Qual foi a geração de Caim? Nós vemos até os dias atuais. A gente vê que a consequência é terrível até os dias de hoje. Cã, né, que viu a nudez de Noé, o que virou ele? Que ele foi amaldiçoado pelo próprio pai. Pessoas amaldiçoadas só geram consequência e problema para a nossa vida. Não adianta você querer abraçar um amaldiçoado enquanto o sangue de Jesus não entrar na vida dessa pessoa. Não adianta você lutar. Não adianta. Você vai lutar com a pouca força que você tem e ele vai acabar envolvendo você. Né? Provérbios 23 e 20 diz, não caminhe com os que se encharcam de vinho. Você notou que a entrada para a libertinagem, em alguns aspectos,
literalmente falando, está no núcleo da Bíblia, nos orientando que foi o vinho a consequência. Ló só deitou com as filhas porque estava bêbado. Se ele tivesse sono, não teria deitado. Quantas doiduras não fiz cheirado de pó, bêbado. Quantas loucuras, eu era valente igual um siri. Eu jamais faria aquilo são. Mas vamos para a segunda leitura. Não caminhos, lá em Provérbios 23 e 20. Né? Está escrito assim: não caminhos com os que se encharcam de vinho, tão pouco com os que se empanturram de comida. Nós temos que ter certo cuidado, mas pastor, e empanturra de comida? Você pode dar uma congestão, filho. De noite, lembra lá, prima Ângela, quando o vovô matava os porcos no quintal de sua mãe? A mãe dela é tia minha, tia mesmo. Ela é a irmã do meu pai, já não está conosco o nosso pai, o meu pai, né? Mas a tia tá lá, era macumbeira, não é mais, agora é missionária. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Hoje a família da minha tia, tá todos eles indo para a igreja. Tem uns ainda com espírito de burro, mas daqui a pouco vem, porque a minha tia agora está pagando preço. Tem a Ângela, tem a Laura, tem um monte de gente orando pelos demais que ainda não entenderam, não tiveram essa visão de entrar para as coisas que agradam a Deus. Mas eles vão entrar, não morrerão de jeito nenhum, sem experimentar e fazer parte dessa grande família, porque nós estamos orando. E quando eu digo nós, são muita gente orando. Nós temos primo no Portugal, nós temos primo por tudo que é lado, né, Ângela? Então, assim, não caminhos com os que se encharcam de vinho, porque pode ser a porta de entrada de uma desgraça maior na minha e na tua vida. Vamos agora para Eclesiastes 9 e 12, que diz: afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Olha que versículo espetacular. Afinal, você sabe a tua hora, eu sei a minha hora. Posso estar falando aqui e cair para trás, ou cair para frente. Chegou a minha hora. É ou não é assim? Quem aí sabe, com total clareza, eu vou morrer no ano de ano tal? Ainda mais a gente que tem essa tal de... Tinha, né? Essa tal de diabo da Bete que quer matar a gente todo dia. Ainda mais nós que temos algumas enfermidades que só o Senhor para ter misericórdia da nossa vida. Que um dia está bem, outro dia está ruim. Não é assim? Qual a expectativa de vida tua? Qual a expectativa de vida minha? Eu não posso dizer isso. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Ou você sabe? Porque se sabe, me ensina o caminho aí. Eu só sei que Deus vai dar vida e vida com abundância àqueles que crê. Somente crer. E não ficar inventando modinho. Entende? Então, afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal, os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pela época difíceis que lhes sobrevêm de repente. Hoje eu estou aqui sentado de boa. Outro dia a gente saiu para ir para o Rio de Janeiro. O Batista vai lembrar bem disso. Foi em fevereiro desse ano ou foi do ano passado? Foi em fevereiro do ano passado. Saímos daqui numa alegria só. Nós vamos para o Rio de Janeiro. Olha, já imaginando as praias. Ó, Jesus. Eu já lá imaginando: Jesus, nós vamos à praia. Eu quero sentar na areia e ficar olhando o mar. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus às vezes. Ali enjaciaram um caminhão, quase mata nós. Destruiu o Uno todo e arrebentou tudo. O diabo estava furioso aquele mês comigo. Então, quem aí tem certeza do que pode acontecer amanhã? Você tem? Porque eu não tenho. O que pode Deus permitir na minha vida e que não me venha de surpresa. Sabe por que não vem? Porque eu já sabia, né, cara? Então, a Batista de testemunha aí. Eu falei diante da igreja que eu não ia voltar. Foi ou não foi? Batista estava nesse culto. E eu falei sem ver. Fui para casa do irmão Ximenes em Cuiabá no outro dia, né, durante a noite, a gente fez o culto. E passei a igreja para o Caleb.
Fiat Uno vermelho, não era mesmo. No Face Nossa tem esses acidentes aí. Você vir lá no fundo dele, você vai ver que foi em fevereiro do ano passado, 2021. Foi um dos piores anos da minha vida com relação a servir a Deus. Mas a Bíblia diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Hoje eu tenho, naquele tempo eu não tinha um carro próprio, o carro não era meu, o carro era da Carla. Era nosso pra gente andar, mas não era meu, não estava no meu nome. Ali foi um milagre na sua vida. Nas nossas vidas, Batista, estava eu e a Carla, né? Quase que nós leva a Samira. Se a Samira tivesse ido, teria sido fatal, porque a tampa traseira entrou no banco aonde ela estava, aonde ela estaria, mas ela não foi. Foi só eu e a Carla. Então, irmãos, tem coisas que... E nós, numa alegria terrível, lá em Cuiabá, passamos na casa do irmão Ximenes, para que vocês entendam que você vive sob uma proteção divina 24 horas e que nada se sobressai diante do teu Deus. Aquele mês alguém cuspiu na minha cara. Aquele mês foi o mês da bagunça. Viajo, o caminhão bate na gente, quase mata nós. Quando eu volto à igreja, todo mundo tinha ido embora. O que tu pensas que tem hoje nessa mão? Se você não preparar essa aqui, ó, para trazer para essa de volta, você pode perder isso aqui e ficar com as duas vazias. E eu pensei, quando eu chegar à igreja vai estar tudo na posição, vai estar tudo certo, né? Eu cheguei, a bagunça estava pronta. Eu sei o que eu passei. Mas a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quantas decepções nós não já passamos e vencemos ela, sem dar lugar à libertinagem, sem dar lugar à coragem que eu tenho de pegar um 38 e resolver as coisas na bala como era antigamente. Hoje não, tem alguém que é o teu advogado, entendeu? E o que o diabo se esquece, que o pai do advogado é o juiz supremo, mas o diabo parece que se esquece disso. É o que senta bem no meio da mesa e diz, não, aqui quem trata do teu caso, quem trata da sua situação sou eu, o seu processo está na minha mão e quem vai dar o veredito sou eu. Então nós temos que ter cuidado, afinal o ser humano não conhece a sua hora. Lá na casa do irmão Ximenes eu fiz outra oração e tornei a repetir. E a irmã Rose, ela deu um grito comigo, pastor, misericórdia, com que oração é essa? Eu falei, o quê? O senhor está falando que o senhor não vai voltar. Mas por que o senhor seguiu adiante, pastor Zé Carlos? Mesmo sabendo disso. Eu não vivo pelo que me falam. Eu não vivo pelo que eu vi. Mas eu vivo por aquele que me fez a promessa de vida longa na face dessa terra. Eu vivo pela promessa daquele que diz para mim, meu filho, venha me servir, com dificuldade ou sem dificuldade, eu te darei tempo na face dessa terra. Procuro fazer a vontade de Deus, mesmo com a fraqueza que eu tenho. Mas eu fui naquela viagem sabendo que eu não iria voltar. Talvez a Carla, não eu. E realmente a pancada foi feia. Foi atrás e do lado que eu estava. Mas Deus é tão terrível. Para que você entenda, o meu banco quebrou. Quando bateu atrás, o carro girou, o caminhão veio de novo e pegou do meu lado, afundou tudo para dentro, onde eu estava sentado. Mas eu já não estava ali mais, porque o Senhor quebra esse banco para trás e eu estava deitado. Se eu tivesse ali, sentado na posição que eu estava, certamente com a pancada do meu lado, eu ia jogar essa parte minha para fora, ia dar de cheia num para-choque dessa largura de um Mercedão. Mas Deus falou, até nisso eu cuido de você. O Uno virou uma bagunça. Mas eu estou aqui, olha eu aqui. O que é isso, pastor? Respaldo de oração. Sua, pastor? Não. Às vezes são pessoas que estão do meu lado, que acreditam no potencial de Deus na minha e na tua vida.
Isso é um respaldo. Deus pegou tudo que é oração essa hora e derramou ali naquele lugar, dizendo: ninguém ultrapassa a divisa que eu coloco entre a morte e a vida na vida dos meus servos. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Eu tenho 2 tiros na cabeça, não era já para estar morto, mas estou aqui vivo. E tu sabe, pastor, quantos anos o senhor vai viver? Não posso informar isso, porque eu não tenho conhecimento disso. Deus não deu esse... Senão eu estava na sacanagem até agora, faltando um dia eu ia servir a ele, não era assim? Porque tem gente que é assim, só vai para os pés de Deus quando vê o desespero chegando. Eu não é? Aí no desespero, aí não, aí serve a Deus, aí tá receba, e fica aquele santinho, na realidade é um santarrão, entendeu? Que daqui a pouco é só Deus tirar ele daquela situação que ele volta a coabitar com o pecado de novo. Mas não, nós viemos embora firme, perdemos o Uno, né, cara? Ficamos ali na casa do Marildo, um irmão meu, em Valha Grande. E essa parte da seguradora enrolando a gente, querendo dizer que eu era culpado. Como que eu era culpado? Se alguém bateu atrás, foi no quebra-mola. Eu já contei isso aqui. Então, irmãos, no livro de Eclesiastes diz: afinal, o ser humano, 9:12, né? Vamos para Mateus 24 para a gente não perder tempo. Mateus 24:42, que diz assim: por isso, vigiai, porquanto não sabes em que dia virá o vosso Senhor. Vigiai! Acorda para a vida, para de estar chorando leite derramado, a xícara que quebrou, e lembre que quem vai te dar vitória é Deus. Passe tudo sem incluir o pecado no meio. Mas está difícil, pastor Zeca. Meu filho, quem disse que foi fácil para Jesus? Foi difícil também para ele. Marcos 4, versículo 19 diz assim: porém, quando chegarem as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agride e sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Você notou que todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as libertinagens, podem nos levar a um denominador incomum com Deus, nos afastar da presença de Deus. Essa palavra diz: porém, quando chegar as preocupações da vida diária. O que são preocupações da vida diária? Às vezes você está preocupado em enriquecer mais ainda. Talvez você está preocupado em coisas que vai te afastando literalmente da presença de Deus, né? A sedução da riqueza, olha só o que diz: e todas as demais ambições. Ambições é um campo vasto, né? Que agride e sufoca a palavra, tornando a palavra infrutífera. Tem gente que trabalha de dia, de noite, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Temos que parar para respirar. Se dedique mais à tua própria família, faça igual o Batista. A sogra ficou aí quase uma semana, né? Não foi? E ele lá, olhando, admirando: essa aqui é a mãe da minha esposa, né? Até imagino, né, não, Batista? Hoje foi lá levar ela, levou com o maior carinho. É para levar a sogra lá no bagageiro, viu? É para levar sentadinha no carro, organizadinho, né? É assim que ele levou. Porque tem genro que tem uma implicância com a sogra tem uma implicância com ele, e aí não vai para frente nunca. Você sabe por que não vai? Porque nós não damos lugar a isso. Eu não gosto da sogra, eu não gosto do sogro, é assim. Mas tá lá, diz que servindo a Deus. Se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, é impossível. Boa noite, a paz do Senhor. Renata Fabrícia, dá um abraço no Marrom, né? E quem mais, meu bem? No Isaac, popular Marronzinho. E na filha, vocês são em 4 agora aí, né? A família aumentou, o Isaac chegou, o brilho da casa chegou, né? Então, Marcos 4,19 diz: porém, quando chegar as preocupações da vida, viu? Nós temos que ter um cuidado da sedução da riqueza e todas as demais ambições que agride e sufoca a palavra. Porque todo ambicioso, ele não tem tempo. O Isaac é o netinho nosso, não é só meu não, viu? E não é que nós esses dias não achamos uma criança, né, cara? A cara do Isaac, eu lembrei na hora, cara, isso aqui parece demais com o Isaac, né? O rostinho fininho,
né? Aquele que acorda todas as noites no mesmo horário, deve ser igual, que eles são parecidos, né? Então assim, Marcos nos alerta no versículo 4 e 19, cuidado do espaço que você está tirando de Deus, da tua vida e ampliando a tua ambição em outras áreas. Cuidado que essa tua ambição pode te gerar uma dor de cabeça, pode nos gerar uma tremenda dor de cabeça. Porque vai haver um afastamento, se haver afastamento, vai haver esfriamento. E se esfriar, perdeu. O diabo está alegre e feliz porque você está exatamente no lugar que ele quer que você venha estar. Então nós temos que ter esse controle. O diabo quis fazer isso comigo em fevereiro do ano passado. Me gerou uma preocupação muito grande. Eu como passei a sofrer de ansiedade. Comer as unhas, tudo. A partir daquele mês, eu já tinha assim uma dificuldade com a diabetes. Ela triplicou, né, cara? Dores de cabeça que eu nunca tive. Então tudo isso são as preocupações da vida diária. Deite, relaxe. Você está deitada ou deitado nas mãos do Senhor. As tuas condições para o futuro, para o amanhã, não te pertencem. O Deus que você serve é Deus de surpresa. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não se preocupe com as coisas deste mundo. Glória seja dado. E nós lemos Marcos 4,19, agora Lucas 12,40, que diz assim: ficai também vos alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Está lá onde? 12,40, versículo 40 do livro de Lucas 12, o capítulo 40 é o versículo. O Senhor não quer, Ele vem te alertando para não encontrarmos nós dormindo, mas glorificando a Ele em todas as adversidades que nos vier. Nós já estaremos prontos com o escudo na mão, a espada, dizendo: pode vir, entendeu? Eu não tenho força não, mas meu Pai tem. E Ele vai me dar força, visão, para me entrar em mais uma luta e ganhar ela. Tu és filho de um grande guerreiro, que nunca perdeu sob o comando dele. Ninguém perde luta, só ganha. Lucas 12,45, todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu Senhor tarda demais a voltar, e por isso começa a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Parece que Jesus não vai vir mais mesmo. Então eu vou dar aí uns beijos por fora, não tem problema. Jesus não está vindo mesmo. Eu acho que não vem, tem muitos anos que estão aí falando. O que tem eu tomar umas 4, 5 cachaças aí? Não tem problema aí eu dormir embolado com um litro de velho barreiro. Cuidado, porque de repente eu e você não vamos ter tempo para reparar a lacuna, o buraco que nós permitimos na nossa própria vida. Então Deus quer fechar isso na tua vida. Vê, você não se preocupa com nada não. Lucas 21:35. Lucas 21:35 diz assim: pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Não vai ter um lugarzinho sequer e não verá o glorioso, o grande, se posicionando nas alturas, tomando posse dessa terra que é um direito dele. Afinal, tudo é deles. Pai, Filho, Espírito Santo, tudo é para eles. E acabou a conversa. Vamos parar de teimosia e entrar pelas portas. Enquanto Deus está falando conosco, viu? Não fique para a segunda via, né? Para a segunda vez, para a segunda viagem, porque a segunda viagem ela vai ser constituída com a nossa própria vida. Aquele que recebeu o sinal da besta já era. Estamos muito perto, já tem um plano para aqui para o Brasil. A Inglaterra já está quase que chipando todo mundo. Exatamente como a Bíblia diz. Não compra, não vende sem aquele chip. Então cuidado, que as marcas estão vindo. Romanos 13:13 diz: vivamos de modo decente, como em plena luz do dia,
e não em orgias e bebedeira, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Esse versículo fecha tudo, né? Ele dá um checkmate em tudo. Romanos 13, 13, que diz que a gente não tem que viver dessa maneira. Falta 2 versículos só, tá? Vou terminar dentro do horário hoje. Diga, misericórdia, é verdade, pastor? É verdade. Todo dia eu termino esse trabalho 9 horas, todo dia. Às vezes eu esqueço, a coisa vai além do que eu imaginava. E vocês podem prestar atenção que eu comecei bastante ruim, eu estou com dificuldade para falar e respirar ao mesmo tempo. Mas, e aí, pastor? Eu não sei, eu sento aqui, falo 2 horas e nem sinto. Depois nós vemos depois. Primeiro as coisas de Deus, depois a gente vê, né? Talvez tenha alguém torcendo que eu vá logo, mas não é aqui dentro de casa. Se dentro de casa está tudo bem, o resto pode pegar fogo. Não, não é bem assim também, né? Eu acho que se dentro de casa estamos bem, é porque o Senhor paira, anda no nosso meio. Temos dado lugar para que isso aconteça no nosso meio. Porque já imaginou eu brigando com a carne doente ao mesmo tempo? O que seria de mim? Estaria agora nervoso? Talvez não estaria aqui sentado, aplicando a preciosa palavra aos nossos ouvidos, que a palavra eu sempre falo, não é só para mim. Vocês sabiam que eu aprendo também enquanto eu estou falando aqui? Vocês sabiam que eu não ensaio isso, não projeto isso? Da minha esposa de testemunho. Nenhuma pregação, a não ser que eu vá dar ensino, como aqui. Mas mesmo esses ensinos, às vezes eu faço de última hora. Viu? De última hora. Em cima da hora, às vezes estou lá pra rua e quando eu chego, não sei nem o que eu vou falar. E de repente Deus mostra com total clareza. Eu fico doidinho sentado aqui, ainda está de dia ainda. Escurecendo todos os dias. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí o Senhor fala, calma, deixa de ser ansioso. E eu vou mandar as pessoas certas para ouvir o que você tem que falar hoje. E não é você que fala, quem fala sou eu, não é você, meu filho. Não se preocupe com a minha palavra, que na hora certa eu derramo ela. E você vai aplicar aquilo para que eles vejam que eu sou Deus e mais ninguém. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, penúltimo versículo. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. É um exemplo, não está dizendo que ele vai vir de noite, é um exemplo. Ele diz, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Geralmente ladrão rouba à noite, né? Mas hoje em dia estão roubando qualquer hora, né? Então assim, pois mesmo estáis bem informado. Por que ele diz bem informado, irmãos? Por que existe essa palavra bem informado? Quer dizer que Deus não vai pegar em ninguém inocente. Alguém vai querer contestar Deus, mas eu não sabia. Não, você sabia. Você só não quis dar lugar. Você sabia da consequência. E por isso eu não te conheço. Todos nós sabemos da consequência. Estamos preocupados com os problemas nossos do dia a dia e esquecemos de nos preocupar com algo que é uma realidade futura para mim e para a tua vida. Último versículo. Nós vemos Tessalonicenses 5, primeira, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Esse agora é 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. É o último versículo da noite hoje. Entretanto, vós irmãos, não estáis vivendo nas trevas para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Fechou agora, entenderam? Que Deus está falando, vocês não estão vivendo nas trevas, viu? O Espírito Santo está aí, eu estou aqui. Estou te semeando a palavra, que você não come, não entra pelas portas. Então não me venha depois dizendo que o ataque foi de surpresa, que não foi. Você e eu já estamos sendo orientados com relação a esse ataque de surpresa. Nenhuma luta, nenhuma adversidade vem para o cristão, para o homem e a mulher de Deus, que eles não possam se sobressair.
Mas para o rebelde, para aqueles delinquentes na presença do Senhor, desobedientes, o moleque, como a gente vê tantas meninices hoje nos dias de hoje. Às vezes eu vou a certas igrejas que dá vontade de eu sair de lá, eu me arrependo a hora que eu entro. Meu pai, que palhaçada é essa aqui? Os pastores tendo que inventar tanta moda. Algumas pessoas dentro do núcleo da igreja sendo tratadas diferente, já repararam porque tem condição? Eu já vi pastor fazer isso. Tem um carinho diferenciado porque o bichinho é maledeto. Quanto amor, alguns ministérios estão revertendo esse amor por questão alma e estão agora dando valor e ênfase, não mais a palavra, mas o que vai preencher o seu ego, o meu ego. E quanto eu posso arrancar de você. Tem muitos pastores pensando assim, maquiavélicos. Ele vai dar aquela palavra enchendo o teu ego, vai te encher de promessa que Deus não está falando nada. Às vezes Deus tem te colocado mesmo nessa situação para que você entre, tome um rumo, tome vergonha e entre pelas portas. Tem certas situações que é Deus que nos coloca. Aí nós ficamos o diabo, tira o diabo da boca, porque você não é vaso e nem eu do diabo, nós servimos a Deus. Não importa o tamanho da tua luta, o tamanho da consequência que você esteja vivendo, teu Deus é maior. Mas não adianta falar isso, né? E tem crente que ele não quer experimentar isso, ele quer que os outros carreguem a cruz dele. Eu sempre falo isso aqui. Carrega a cruz para mim. Não entra. Você e eu temos que entrar pelas portas e gerar intimidade com Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Não vou mais longe porque eu não estou legal. Eu preciso jantar. A cara fez isso. Que hoje, meu bem? Inhame. Ah, como eu gosto, Batista. Morra de inveja, viu? E desde já eu quero agradecer a todos. Vamos orar pela irmã Josefa. Tem mais alguém, cara? Ora pelo meu trabalho, amém. Vamos orar pela vida do Wesley Vieira, lá no trabalho dele. Não é fácil ser crente em alguns trabalhos, viu? Eu me lembro que eu tinha um amigo, só pra gente encerrar, a vontade de ficar falando aqui, pra quem tava ruim, né? É grande. Então, assim, a esposa dele foi trabalhar num certo frigorífico e lá ela largou dele. Por isso que eu digo, nem tudo que me convém me é lícito. Tem pessoas que não podem, não tem raiz ainda. Maria vai com as outras, né? É Laurentino, o pai da Kelly? Acho que é Laurentino, né? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui na Tua presença para glorificar e enaltecer o Teu nome. Tu és Deus e nós sabemos muito bem disso. E nada é impossível para que o Senhor não possa realizar nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, a família da Kelly, o pai, o irmão Laurentino, se não estou eu equivocado. A irmã Josefa, visita a saúde deles. As irmãs que a irmã Kelly tem. Abençoe a vida do teu esposo, meu Deus, que não andava muito bem há 2 dias atrás. Hein? Mas acredito eu que o Senhor já colocou tudo no lugar. Eu não preciso ir lá na casa dele, de jeito nenhum, que o médico dos médicos, ele trabalha em qualquer lugar que ele é exaltado. O Senhor devolva para o Júnior, Pai, a saúde dele. Devolva para o pai da Kelly também, meu Deus. Laurentino e a irmã Josefa, que já está curada em nome de Jesus. Abençoe todos os seus irmãos, que inclusive tinha uma das irmãs estava aí hoje, ouvindo a preciosa palavra. E o Senhor venha acrescentar dias e dias de maravilha entre esses irmãos. Que eles venham, Pai, compreender a necessidade da Tua presença cada vez mais forte no núcleo desta família. Abençoe, meu Deus, a vida do Diadema, onde ele estiver. Dê proteção, livra ele do homem mau e daquilo que venha desequilibrar a natureza e os planos que o Senhor tem para a vida dele.
Abençoa a vida do irmão Batista, da irmã Edna. Passa, meu Deus, a tua mão na saúde da irmã Edna. Abençoe grandemente também, meu Deus, a minha prima Ângela, não lembro mais do apelido do marido, mas que o Senhor possa cada dia mais completar, fazer com que a Ângela e seu esposo venham a ter gozo cada dia mais de ver o Senhor derrubando as muralhas e dando a nós mais espaço diante da tua graça, da tua beleza, de te servir, Pai. Que sirva o Senhor cada dia mais a família, toda a família Ferreira e Braz. Sirva com gozo e com muito prazer, porque de verdade o Senhor tirou nós de um poço que ninguém poderia nos tirar de lá. Dê a nós cada dia mais resistência para suportar as agruras deste mundo. Deus abençoe, Pai, a vida da irmã Renatinha, do Marrom, do Isaac, da filha. Traga para essa casa, meu Deus, o aconchego da sua paz. Para que a Renatinha não diga quando não é uma coisa é outra. Mas que o Senhor seja a única coisa a ser adorado ali. Que ela não venha sentir medo de nada amanhã. Mas que ela possa ela mesma bater os joelhos dela e entender que, olha, aqui não, Satanás. Aqui é uma casa abençoada. Porque o núcleo dela tem um controlador. Cada vida aqui tem um controlador. E esse controlador, ele é um só. Ele é universal. Ele é além do que nós imaginamos. Eu me deito hoje, nesta noite, agradecendo o Senhor, assim que a tua serva deve deitar, agradecendo o Senhor por tudo. O amanhã não me pertence, e quem pode reverter todos os quadros na nossa vida ainda é o Senhor. Eu confio na tua mão. Abençoe a minha mãe, papai, aonde ela estiver, os meus irmãos, pastor Cidercino, pastora Maria, que não está aí hoje, pastor Gilmar, missionária Cida Lima, o Vitorino, né, cara? Que está sempre com nós, Elias Vitorino, também não está aí hoje. Ao Valdivino, lá no Progresso, meu Deus. Abasteça ele cada dia mais de saúde. Dá uma visitada no corpo da esposa dele hoje, pai. Tem dia que não é fácil para ela. Que o Senhor acrescente dias e dias de saúde na vida deste casal. Que eles não estão aí, mas não importa, meu Deus. O importante é que eu sei que eles oram por mim. Eu estando lá ou não. Isso é que é importante. Deus, que cada um de nós venhamos a dar fruto segundo o seu querer e a tua vontade. Deus, Wesley pediu que o Senhor dê uma ajudada, Pai, lá no serviço dele. Ele não entrou em detalhe, nem me disse o que é e também pouco me interessa. O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor vai prevalecer na vida do Wesley. Assim como prevaleceu nas nossas vidas, vai prevalecer na vida dele. Que esse emprego seja, meu Deus, uma porta aberta pelo Senhor. E não que Satanás agora venha criar certas situações. Já está bloqueado em nome de Jesus. E o Wesley vai seguir adiante, porque foi o Senhor que abriu essa porta. E dessa maneira, meu Deus, nesta noite nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos nós. E nós dizemos o quê? Amém. E talvez se eu estiver nessa situação aqui amanhã, não vou para a rua, né? Não tenho possibilidade de ficar de pé desse jeito aqui. Então eu vou ter trabalho amanhã, tá? Então não se preocupe não. Talvez eu vou estar aqui amanhã. Eu não vou para a rua. Porque estou com uns 4 dias assim já. Mas quem crê aí que amanhã posso estar diferente? Hoje mesmo, agora, depois de comer um inhamezinho. O inhame levanta até cavalo morto, você imagina. Há um ditado que diz: inhame cuscuz com carne seca diz que levanta até cavalo morto. Eu nunca vi, né? Mas vou dar crédito, né? Que esse inhame esteja cheio da graça do Pai e de repente seja o remédio. E se não for, pastor? Esperarei nele, a minha confiança é nele. Eu creio em nome de Jesus. Né, irmã Renata Fabrício? Dá um abraço no Marrom. Obrigado, Edna. Obrigado
A todos. O Pedrada, não, Pedrada. Pedrada diz que está ficando mais elegante agora. E é o único genro que leva a sogra de volta para casa devagarinho. Perdoe pelas brincadeiras e vamos embora jantar, né? Amanhã, acredito eu que eu vou estar aqui. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.